Irmãos, vocês estão bem? Que bom estar aqui. Pastor Marcos, muito obrigado. Pastora Cris, obrigado por ter nos convidado para estar aqui. É uma honra poder ver o que Deus está fazendo e participar do que Deus está fazendo, né? Prazer reencontrar a Fanuel. Faz tempo que a gente não se via, né? Eu brinco, Pastor Marcos, que o pastor Gilson é da casa do pai rico. Somos da casa do pai um pouco mais desprovido de grana. Mas, gente, que prazer estar com vocês aqui. Que bom ver o que Deus está fazendo, né? Eu fico muito animado quando vejo movimentos como esse, porque, de fato, nós precisamos de momentos como esse, de ajuntamento, né? A primeira obra que Davi fez como rei não foi outra. Davi promove uma reunião. A Bíblia diz que Davi, ele manda chamar todo mundo, ele faz uma reunião. E essa reunião tinha um propósito específico. Ele falou assim: nós precisamos trazer a arca de volta, porque ela não foi consultada nos dias de Saul. Então Davi faz uma reunião. A primeira obra que ele faz como rei é promover uma reunião com o objetivo de trazer a presença de volta, né? Então eu acredito que nós estamos nesse tempo no Brasil, promovermos ajuntamentos com um propósito, com um único propósito: trazer a arca de volta, trazer a presença de volta. Muito obrigado, meu irmão. Tomara que eu não derrube esse copo daqui, gente. Então, eu fico muito feliz quando eu participo de ajuntamentos como esse, que tem como foco principal a presença de Deus. Amém? Nós estamos trabalhando aqui desde ontem sobre um nível mais profundo de relacionamento e de intimidade com Deus. Hoje de manhã, nós falamos a partir de Atos 26. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Atos capítulo 26. Eu vou ler o texto de novo. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão aí para eu ver. Nossa. E quem não estava? Acho que o restante nasceu agora, né? Não levantou a mão. Mas de manhã nós falamos a partir desse texto. Eu vou trazer um pouco aqui a memória e para a gente poder continuar. E eu quero concluir. Na verdade, eu não vou conseguir falar tudo que eu precisava falar aqui, mas eu acredito que tudo que eu vier a falar vai ser da parte do Senhor, suficiente para o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Atos capítulo 26, você achou aí? Ô gente, tá bom. Deixa eu só falar dos materiais aqui. Esses livros aqui, irmãos, nós geralmente levamos para onde a gente vai. E o propósito da venda desse material é cooperar com os projetos que a gente tem lá na casa. No primeiro dia eu falei sobre o que a gente tem feito lá. E eu trouxe alguns livros aqui. O primeiro deles é A Casa de Oração Eterna Identidade da Igreja. Esse livro aqui, eu escrevi ele em um momento muito, muito especial da minha vida, assim. No ano de 2011, quando Deus me chamou, não é, para viver para Ele, assim, integralmente, né? Eu trabalhava num banco, depois fui trabalhar com representação comercial. Deus me chamou e Deus falou comigo assim: eu quero você por inteiro, eu quero você por completo. Eu não quero dividir você com ninguém, não é? E eu precisei ficar o ano de 2011 todo trancado num quarto. Eu fiz um voto com Deus e eu fui trabalhar para Deus. Deus me fez uma proposta de trabalho. Eu entrava para o quarto 7, 8 horas da manhã, saía meio-dia, almoçava, ficava ali com meu filho. Na época meu filho tinha 6 meses de idade, meu filho mais velho, hoje ele tem 15 anos. E aí eu voltava para o quarto às 2 horas da tarde, ficava até às 18. E nesse período eu escrevia algumas coisas, né? Eu tinha um caderninho de anotação, até hoje eu tenho esse caderno. E desse caderninho de anotação eu falava para minha esposa assim: pastor, eu falava assim: amor, quando eu morrer, esse caderno aqui você pode publicar, que vai virar um livro, né? E isso aqui vai ser para sustentar a casa. Mas graças a Deus que Deus não esperou eu morrer para publicar esse livro, né? Esse livro está aqui. A minha esposa faz o prefácio, ela fala um pouco sobre essa experiência no prefácio. Esse livro aqui é muito, muito interessante. Você pode depois passar ali, que ele vai estar à disposição. Tem 2 livretos aqui, um é de devocional, o outro é O Verbo se fez carne. Eu quero falar só desse último livro aqui. Esse aqui é o meu mais novo lançamento, O Perigo da Igreja sob Medida. Aqui eu falo sobre o tipo de igreja que nós estamos edificando hoje. Irmãos, nós temos 3 tipos de igreja. Nós temos a igreja real, nós temos a igreja ideal e nós temos a igreja de Cristo.
A igreja real é essa igreja que a gente conhece, cheia de problema. Eu costumo dizer, irmão, que se você encontrar uma igreja que é perfeita, eu vou te fazer um pedido: não entre nela. Porque se você entrar nela, você vai acabar com essa igreja. A igreja não é lugar para gente perfeito, a igreja é lugar para gente sincera. Amém? Então, a igreja real é essa que a gente conhece. Existe um outro tipo de igreja, é a igreja ideal. Sabe onde que existe essa igreja ideal? Ela só existe na nossa cabeça. Amém? Todos nós nessa reunião imaginamos um modelo perfeito de igreja. Se a gente for abrir aqui para você falar, e a pergunta for: como que você acha que deve ser a igreja? Todo mundo vai ter uma opinião. O problema é que a igreja ideal, ela tem várias versões. Porque você pensa a igreja de um jeito, teu irmão pensa de outro, o outro pensa de outro, eu penso de outro. O problema que tem cansado muitos líderes e muitos pastores é que eles estão trabalhando para transformar essa igreja real em uma igreja ideal. Nós estamos cansando às vezes, nós pastores, líderes, porque nós estamos tentando transformar essa igreja real, que é cheia de problemas, numa igreja que as pessoas idealizam. E nós não vamos conseguir, irmão. Nós não vamos conseguir. Mas existe um terceiro tipo de igreja, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo você encontra nas Escrituras. Então qual é o nosso papel como pastor? Não é trabalhar para transformar a igreja real na igreja ideal, é trabalhar para transformar a igreja real na igreja de Cristo. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós aplicarmos os princípios contidos nas Escrituras, amém? Então eu falo um pouco sobre isso nesse livro, é um manual de edificação da igreja, depois você pode passar ali e dar uma olhadinha. Obrigado, meu irmão. Amém, gente? Vocês vieram para o culto hoje? Amém. Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 12. Você achou aí? Diz assim, ó: em uma dessas viagens ia rumo a Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíram em terra. Então ouvi a voz que dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará para você muita dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, fique de pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19: assim, rei, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Nessa noite nós estamos debruçados aos teus pés, queremos aprender contigo e a respeito de ti, porque só tu és manso e humilde de coração. Nos conduza nessa noite, que a tua voz possa ecoar por meio das Escrituras, em nome de Jesus. Irmãos, nós falamos de manhã sobre essa reunião que Paulo, aliás, essa audiência que Paulo está participando aqui, não é? Eu falei que Paulo aqui está diante de uma autoridade política. Paulo não está aqui diante de uma autoridade eclesiástica. Agripa não era um sacerdote, um líder religioso. Agripa era um político, né? E diante dessa autoridade política, Paulo tem uma grande oportunidade, talvez uma das oportunidades mais importantes que ele teve na vida, que era apresentar sua defesa. Paulo já havia sido preso, estava preso há aproximadamente 2 anos, e aqui ele tem a oportunidade de apresentar sua defesa e tentar convencer aquele que carregava o poder para libertá-lo. E aí eu perguntei hoje de manhã: o que você faria se você estivesse no lugar de Paulo? Muito provavelmente muitos de nós aproveitaríamos a oportunidade para apresentar uma defesa, mas não foi isso que Paulo fez. O que Paulo fez? Paulo proclamou o evangelho. Então Paulo não se defende, Paulo testemunha, e é diferente. Quem se defende apresenta uma defesa em causa própria. Quem testemunha não, quem testemunha apresenta a causa de Cristo. Eu falei aqui no primeiro dia, aliás, no meu primeiro dia, que foi ontem, né?
que talvez o nosso maior problema é que nós precisamos de uma causa. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Ele está dizendo assim: eu só dobro os meus joelhos porque eu tenho uma causa. Então Paulo sabia que a causa que lhe movia não era uma causa própria, não era defesa pessoal, era a causa do evangelho. Então ele faz daquele tribunal um púlpito. Ele faz daquela audiência pública um momento de proclamação do genuíno e verdadeiro evangelho. Amém? Então nós aprendemos hoje pela manhã que se tinha alguém que estava livre naquela sala, era o que estava algemado. Paulo estava algemado, mas mesmo algemado, Paulo estava mais livre do que o rei que ocupava o trono. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele não te liberta. Uau! Que é isso, pastor? Aprendemos a vida toda que o evangelho nos liberta. Não, irmãos. Evangelho é troca de algema. O evangelho não te torna livre. O evangelho te torna prisioneiro de outra pessoa. O evangelho te torna prisioneiro de Cristo. Então, se o evangelho te libertou para você viver do seu jeito, você está mais preso do que você imagina. Aleluia. Evangelho é troca de algema. Amém? Então nós concluímos o nosso pensamento hoje de manhã por aí. Foi mais ou menos isso, né? Resumindo, o que a gente falou hoje de manhã foi isso. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, quando nós nos aprofundamos na leitura do livro de Atos, nós percebemos que tanto em Atos, quanto nos outros escritos paulinos, nas cartas que Paulo escreve, nós vemos que a revelação de Deus, ela exige uma resposta prática. Amém? Paulo está diante da revelação do Cristo vivo. E aí ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Ele se apresenta, ele fala quem ele é, mas logo depois ele fala assim: fica de pé, porque eu tenho uma missão para ti. Por quê? Porque a revelação de Deus exige uma resposta prática. A revelação de Cristo, irmãos, não é uma experiência que visa uma autopromoção. A revelação de Cristo não é uma experiência que visa uma elevação espiritual individual. Deus não quer encontrar você no seu quarto para te tornar conhecido no meio do mundo gospel. Não é esse o propósito da revelação. A revelação de Cristo nos impulsiona e nos chama para um movimento, para uma ação. Amém? Ontem a gente estava conversando no restaurante sobre duas perspectivas com relação ao Espírito de Deus, a ação do Espírito. O nosso problema é que a gente se prende a uma só. A gente olha o Espírito só por meio da lente do apóstolo Paulo. E enxergar o Espírito na perspectiva de Paulo é enxergar uma ação de santificação. Para Paulo, ou na lente, na perspectiva de Paulo, o Espírito é aquele que nos santifica, e somente nos santifica, nos regenera. Mas na ótica de Lucas, quando você lê sobre o Espírito em Atos, em Lucas e em Atos, você vai ver que o Espírito geralmente vinha empoderar o povo de Deus para uma ação prática. Então Jesus no livro de Atos fala assim: olha gente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele menciona Isaías porque ele me ungiu para. Amém? Ele conclui o livro de Atos dizendo assim: permaneçam onde vocês estão, até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Ele está dizendo assim: para vocês agirem, vocês precisam do Espírito, mas na medida que vocês recebem o Espírito, vocês não podem deixar de agir. Então a ordem é: permaneçam até o Espírito vir. O Espírito veio, o que o povo fez? Foi? Não, ficou. O que aconteceu? Qual foi o próximo evento? Perseguição. A perseguição foi para espalhar o povo que Deus havia dito que deveria se espalhar quando o Espírito viesse. Eu estou me fazendo entender ou está complicado? Então o Espírito veio, ao invés deles irem, eles ficaram. Deus falou assim: não, para vocês irem, vocês precisam do Espírito, mas depois que receberam o Espírito, vocês precisam ir. Amém, gente? Porque a revelação do Cristo, a ação do Espírito nos leva para uma ação prática. Então Paulo ele declara aqui com muita firmeza: olha, eu não fui desobediente a uma visão celestial. O que Paulo está dizendo para Agripa, irmãos, é que ele não podia, porque ele foi marcado por algo muito profundo.
Meu rei, a origem da minha missão é o céu. Eu vi, eu tive uma visão e por isso eu fui. Irmãos, Paulo aqui, ele não apenas presenciou um evento espiritual. A estrada de Damasco para Paulo não foi apenas uma experiência extraordinária com o sobrenatural. Não, foi muito mais do que isso. Na estrada de Damasco, Paulo se rendeu sem reservas. As algemas que prendiam Paulo diante de Agripa não mexiam mais com ele, porque ele já estava algemado desde a estrada de Damasco. Você está aqui? Então o que transformou Paulo não foi apenas a intensidade do evento. O que transformou Paulo não foi apenas a intensidade da manifestação celestial. O que transformou Paulo foi a disposição do coração em se submeter completamente a essa manifestação. E aqui eu encontro um grande problema no nosso tempo. Porque, irmão, vamos lá. Quantos estão aqui fazendo essa escola desde quinta-feira? Eu tenho certeza, eu não vou nem te perguntar, eu tenho certeza que se você está aqui desde quinta-feira, você foi profundamente marcado pelo Senhor. Irmão, só se você tapou seus ouvidos, seus olhos, só se você está aqui só de corpo presente. Se você estiver conectado com o Senhor, Deus pegou você aqui esses dias. O problema não é a intensidade da manifestação. O problema é a disposição do nosso coração em corresponder a essa manifestação. O maior problema nunca foi a falta de intensidade da manifestação celestial. Nunca foi. O problema sempre foi a disposição do nosso coração em corresponder àquilo que o céu está propondo. Quantos estão entendendo? Então, um grande desafio hoje é que nós estamos diante de grandes manifestações espirituais. Ok, desde quinta-feira você está sendo profundamente marcado, mas a pergunta que eu faço é: e agora? E a partir daqui? O que vai ser? Você vai voltar a viver exatamente como você vivia antes? Imagina Paulo na estrada de Damasco, vendo aquela luz brilhar, levantar e dizer: tá bom, ok, muito bom, vamos continuar perseguindo o crente, vamos fazer o que a gente sempre fez. Essa manifestação espiritual definiu completamente, redefiniu completamente o rumo da história de Paulo. Você não pode reclamar da intensidade da manifestação. O problema é que nós queremos, irmãos, a glória da visitação de Deus. Sim ou não? Ao mesmo tempo que nós resistimos ao nível de rendição que essa glória exige. Nós queremos a glória da manifestação, mas resistimos o nível de rendição que essa glória exige. Irmão, se Paulo não tivesse se rendido, Deus não o teria usado. Então, o problema nunca foi a intensidade da manifestação. Essa experiência para Paulo não foi apenas uma experiência emocional, mística. Essa experiência foi profundamente transformadora. E, acima de tudo, essa experiência foi mobilizadora. Irmão, ela redefiniu o rumo. Paulo estava indo para cá e, de repente, a vida deu uma guinada. O cara que ele ia matar, agora ele espera o socorro vindo dele. Ananias, aquele cara que estava vindo matar vocês aí, vai lá ajudar ele. Loucura. Sabe aquele cara que vocês precisavam fugir? Sim, agora vocês vão precisar ir encontrar. Você vai precisar encontrar com ele. Por quê? Porque eu redefini a vida. Eu reprogramei a vida dele. Como que isso aconteceu? Uma profunda experiência na estrada de Damasco. Então, essa experiência na estrada de Damasco não apenas tocou seus sentimentos, ele não caiu e se levantou emocionado e foi continuar vivendo como ele vivia antes. Não, irmãos. Esse encontro redefiniu o seu propósito de vida. Sabe por que nós precisamos? Irmão, chega de experiências que movem os nossos sentimentos, mas não transformam a nossa vida.
Chega de culto que eu venho aqui, levanto a mão, choro, caio, levanto e vou viver do mesmo jeito. Chega de no domingo levantar as mãos para adorar a Deus e na segunda estender as mãos, as mesmas mãos que eu levanto no domingo eu estendo na segunda para receber a propina. O mesmo celular que eu tiro a foto do culto domingo, eu acesso a pornografia na segunda. Chega de experiências que tocam o nosso emocional, mas não redefinem o nosso propósito de vida. O cara que caiu não foi o mesmo cara que levantou. Essa experiência redefiniu a sua vida. Irmãos, essa não foi uma experiência que o paralisou em admiração. Essa não foi uma experiência que o paralisou em contemplação. Não, essa foi uma experiência que o impulsionou para uma nova missão. E aí eu vejo que a gente romantiza muito as coisas. Porque, vamos lá, essa experiência não só transformou Paulo por dentro, essa experiência, irmãos, moveu completamente a sua vida. Essa visão celestial, essa experiência na estrada de Damasco não deixou Paulo estático, ela colocou Paulo em movimento. Ela redefine a forma do homem ver. Você está entendendo isso? É como se Deus estivesse aqui em Paulo, restaurando aquilo que o pecado provocou no Éden. Vamos lá, no Éden o homem via o movimento do céu, o homem via Deus vindo. Quando ele come o fruto, o que acontece? Ele deixa de ver as coisas espirituais, e ele passa a ver as coisas naturais. A visão do homem sai do que é eterno, e ele coloca a sua visão agora naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. Então, ao invés dele, como antes, celebrar a visitação de Deus todos os dias no jardim, agora ele começa a lamentar o que ele não tinha. O homem, irmãos, que tem a visitação do próprio Deus, está reclamando porque não tem uma roupa. Você está entendendo isso? Porque os olhos dele foi tirado das coisas espirituais e ficou preso naquilo que é natural, carnal. Aqui foi o inverso. Saulo perde a visão daquilo que é natural, mas ele consegue enxergar as coisas do Espírito. A Bíblia diz que em uma visão ele viu Ananias vindo para o seu encontro. Como que um cego vê? Porque o que Deus está fazendo aqui é colocando as coisas no seu devido lugar. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então essa visão não o deixou estático, ela o colocou em movimento. Irmão, se você está estagnado, eu estou ouvindo desde ontem a pastora dizer assim: olha, esse é um ano de você fazer alguma coisa. É assim? Esse é um ano de você fazer alguma coisa. Irmão, se você está estagnado, é um sinal de que você não está seguindo o céu. Porque a visão celestial te move. Você está aqui, irmão? Quando o céu te alcança, ele vai te tirar da inércia, e ele vai te colocar no fluxo da missão de Deus. É assim que acontece. Então, uma verdadeira visão de Deus nunca termina em contemplação. Irmão, Paulo não levantou daqui e ficou 24 horas por dia trancado num quarto só, não. Porque ele entendeu que a contemplação não é o ponto final, a contemplação é um ponto de partida. Você está aí? Ela nunca termina em contemplação, ela gera movimento, ela gera missão, ela gera entrega. Então, se você diz para mim que teve uma experiência com o Senhor, está parado, eu duvido muito que você teve uma experiência com o Senhor. Duvido muito. Porque essa experiência nos chama para a responsabilidade. A maneira como Paulo se dirige aqui ao rei Agripa, irmão, mostra o peso que a missão tinha para ele. Preste atenção nisso, o cara está correndo risco de vida.
ele está diante de um cara que pode livrá-lo ou matá-lo. Ele está correndo risco de vida, mas ele não abre mão da missão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo só, a missão de Deus é mais importante do que a minha própria vida. Eu estou disposto a perder a vida para cooperar com a missão. Você está aí? Então, quando eu olho para essa postura que Paulo teve aqui, eu percebo que para ele a missão é mais importante do que a própria vida. Ele não está aqui conservando a vida e comprometendo a visão, a missão. Ele está comprometido com a missão, mesmo correndo risco de vida. Tem alguma coisa errada com a maneira como a gente vive, irmãos? Porque nós estamos usando o cristianismo para proteger a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Então, diante de Agripa, ele não apenas fala a respeito da sua fé, ele não apenas testemunha a respeito da sua fé. Diante de Agripa, Paulo, ele evidencia que ele foi conquistado pela missão de Deus. Meu rei, não dá mais para viver de qualquer jeito, eu não consigo mais sair daqui. Meu rei, presta atenção, não tem como só me libertar e eu sair daqui e viver do mesmo jeito que eu vivia antes, não dá. Por que não dá, Paulo? Porque eu não posso ser infiel a uma visão celestial. Ele foi conquistado por uma missão que é santa. Irmãos, esses dias a gente estava com uma situação. Está sendo transmitido esse culto aqui, tá? Ao vivo? A gente estava precisando fazer uma situação lá em São Luís. A gente precisava resgatar uma criança que estava sofrendo um certo tipo de abuso. E a gente precisava enfrentar uma pessoa muito perigosa, assim, sabe? E aí, cara, fomos no conselho tutelar, enfim, polícia, aquele negócio todo. Um irmão falou para mim assim: pastor, tome cuidado. O cara pesquisou a ficha da pessoa, cara, a pessoa assim com a ficha maior do que meu currículo, ficha criminosa dela. Ele falou assim: tome cuidado porque você está correndo risco. Eu falei assim: meu amigo, agora é tarde para tu me falar isso daí. Essa aqui é a minha causa. Eu não posso mais fazer outra coisa. Eu não tenho como viver de outro jeito. Deus me deu uma causa. E se for preciso eu comprometer minha vida pela causa, eu vou comprometer. Eu entendo mais ou menos, é lógico, eu não estou me comparando ao apóstolo Paulo, tá, gente? Mas eu entendo mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Meu rei, não dá. Não dá. Eu tive uma experiência. Essa missão, ela é urgente, ela é santa. E quando você é capturado por uma santa missão, nenhuma ameaça, nem mesmo a própria morte poderá desviar você do cumprimento dessa missão. Irmão, quando você é capturado pelo anseio do coração de Deus, por uma causa, nenhuma ameaça é capaz de desviar você do caminho do cumprimento dessa missão. Então ele deixa claro aqui, que viver para ele não era mais viver para si. Viver para ele era viver para aquele que o comissionou. Viver para ele não era mais viver para cumprir as suas necessidades, as suas demandas, mas viver para ele era viver para cumprir a vontade daquele que o comissionou. Irmãos, a missão que capturou o coração de Paulo era maior do que a sua própria vida. Era maior do que a sua própria vida. Por isso Paulo não hesitou em perder tudo, contanto que ele fosse fiel ao propósito eterno de Deus. Ele está dizendo: meu rei, eu não sei qual vai ser o meu futuro, eu não sei o que vocês vão fazer comigo, se vocês vão me matar, me enforcar, me prender. Uma coisa eu sei: eu não posso ser infiel à visão celestial, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Irmão, Paulo não trata esse propósito como uma escolha pessoal. Paulo não trata esse propósito como um projeto de vida. Ele trata esse propósito como uma missão celestial, uma responsabilidade inegociável que ele recebeu do próprio Deus. Uma responsabilidade inegociável que nasceu da soberana vontade de Deus. Isso é a missão de Deus.
Isso é a missão de Deus. Em outras palavras, irmãos, se a gente pudesse perguntar para Paulo, né? Paulo, por que você fez isso? Por que você não aproveitou? Por que você, cara, ó, se você tivesse, talvez, dito ali para Agripa que se defendido e usado um argumento, Paulo sabia formatar sua própria defesa. Talvez você seria livre e iria fazer a obra de Deus em outro lugar, distante dali. Por que você não agiu diferente? Eu imagino que a resposta de Paulo seria assim: por que você se envolveu com a missão de Deus? Talvez a resposta dele seria: porque eu vi. Só porque eu vi. Isso foi suficiente, porque eu contemplei. Eu vi, por isso eu fui. Irmão, preste atenção nisso. Nós estamos esperando vir um anjo do céu. Estamos esperando confirmação por cima de confirmação. E sabe o que é mais louco de tudo isso? É que a impressão que eu tenho é que Deus ele vem no mais baixo nível para tentar te levar para o mais alto nível. Você lembra de Gideão? Eu vou te falar uma coisa: se eu fosse Deus, eu teria desistido de Gideão. Deus vai lá e fala assim: Gideão, quero te usar numa obra, você sabe a história. Gideão fala assim: será que é Deus mesmo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar um negócio aqui fora, se amanhecer molhado e tudo seco, eu vou saber que é Deus. O que Deus faz? Deus fala assim: tá bom, Gideão, vou fazer o que tu está me pedindo. Irmão, tá tudo seco e só o algodão molhado. Você teria dúvida? Sim ou não? Gideão teve. Gideão falou assim: tá bom, Deus, agora se amanhecer tudo molhado e isso aqui seco, se fosse eu, dizia assim: Gideão, fala sério, eu vou chamar outro. Você não está acreditando? Estou fazendo de tudo para provar para você. Eu já falei contigo, eu já sequei coisas, já molhei coisas. Meu Deus do céu, está esperando o quê, filho? Eu teria desistido, mas Deus vai. E a impressão que eu tenho é que Deus está indo no mais baixo nível de humanidade. Até que Gideão, irmãos, é levado para o mais alto nível de fé. Esse cara, que não estava crendo que Deus estava falando com ele, depois que Deus pega ele e tira dessa vida natural e terrena, agora ele crê que com 300 homens ele pode derrotar um grande exército. Mudou ou não mudou? Deus foi lá no mais baixo nível de humanidade e trouxe Gideão para o mais alto nível de fé. Você está conseguindo pegar aí? Paulo, por que você foi? Por que você obedeceu? Porque eu vi, eu tive uma visão, eu obedeci porque eu vi, ainda que essa obediência tenha me custado a liberdade, ainda que essa obediência tenha me custado a reputação, ainda que essa obediência tenha me custado o conforto, eu fui porque eu vi, eu fui porque eu tive uma experiência com aquele que me comissionou. Irmão, então Paulo não foi porque ele sentiu, eu fui porque eu senti um desejo. Ele não foi porque ele achou que deveria ir, não, ele foi simplesmente porque ele viu. Eu tive uma visão celestial. Sabe por que você não vai? Porque você não vê. No fundo, tudo que você já provou de Deus até aqui só mexeu com as tuas emoções. Por isso você está confortável numa vida medíocre, de trabalhar um mês inteiro para pagar a conta no final do mês. O que impulsionou Paulo foi um sentimento, foi um desejo? Não, foi uma visão. Um homem que tem uma visão não vive mais para si mesmo. Quantos estão entendendo isso? Uma visão que colocou Paulo em movimento, na direção certa, foi uma visão celestial. Uma visão celestial redefiniu o caminho.
Uma visão celestial redefiniu seus afetos. Paulo passou a amar coisas diferentes do que ele amava antes. Uma visão celestial redefiniu a sua missão. Antes, Paulo matava os crentes. Depois disso aqui, você vê Paulo dizendo assim, ó, agora. Antes eu matava os crentes. Quem morria antes eram as ovelhas de Jesus. Agora, em mim opera a morte. Não é mais em vocês, agora é em mim. Para que em vocês opere a vida. Redefiniu tudo. Ele dizia assim, antes eu matava, agora depois da visão eu morro se for preciso. Antes eu tinha a minha vida por preciosa, eu tinha um currículo, agora eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Tudo que antes eu valorizava para mim agora é esterco. A vida desse cara foi redefinida, irmãos, pelo simples fato dele ter se encontrado com o Senhor. Foi o que ele viu do alto que redefiniu o seu passo na terra. Ele passou a se movimentar de forma diferente. Quantos estão entendendo isso? Uma visão celestial o arrancou do caminho antigo e o lançou no caminho do propósito eterno de Deus. Irmãos, para Paulo, presta atenção nisso em nome de Jesus. Isso aqui marca a minha vida até hoje. Tem coisas que eu escrevo que tem hora que eu fico... Sabe por que Paulo não pensou duas vezes? Porque para Paulo, o preço da obediência jamais poderia ser comparado ao privilégio de ter sido alcançado por Cristo e comissionado por Ele. Irmãos, às vezes eu quero murmurar, meu Deus, eu quero ir para minha casa, Deus fala assim, você está reclamando daquilo que um dia você orou. Entendi. Você está reclamando do preço que você tem que pagar? Não, celebre pelo privilégio de ter sido alcançado. Celebre pelo privilégio de ter sido comissionado. Irmão, sofrer, perder. Irmão, ser perseguido não era para Paulo pesos insuportáveis. Não. Sabe o que era? Para Paulo, era as marcas de alguém que foi chamado para participar da missão do próprio Deus. Eu fui rejeitado, eu fui ferido, eu fui maltratado. São as marcas do chamado. Acabou. Sabe, irmãos, Paulo ele entendeu uma coisa. Ele entendia que tudo aquilo que o mundo poderia oferecer para ele, tudo, prestígio, segurança, estabilidade, reconhecimento, tudo que o mundo tinha para oferecer, tinha se tornado insignificante diante da honra incomparável de cooperar com aquilo que Cristo estava prestes a fazer. Incomparável. Então a obediência, mesmo quando exigia sacrifício, ela era encarnada por Paulo como um privilégio e não um fardo. Como você encara a obediência? Tenho que fazer, né? Deus me chamou, então eu tenho que fazer, né? Não, você não tem que fazer, irmão. Para fazer assim, precisa não. Você está olhando para o chamado como um fardo? Deixa eu pegar só a xícarazinha mesmo, obrigado, tá? Você está vendo como um fardo? É um privilégio. É um privilégio. Mesmo quando essa obediência exigia sacrifício. Paulo, eu quero que você faça isso. Mas eu vou ter que sofrer, não tem problema. Irmão, se você ler o texto, se você continuar lendo o texto, Deus fala assim,
Fica tranquilo. Eu vou te mostrar o quanto você ainda vai sofrer por causa do meu nome. Uau, que convite. Nós estamos querendo garantias. Eu vou, mas tu vai me dar o quê? Tu vai me dar o quê? Não, a pergunta não é essa, irmão. A pergunta não é o que Deus vai te dar para te cumprir o chamado de Deus. A pergunta é o que você vai estar disposto a perder. Essa é a pergunta. Deus, tá bom, é para ir lá para o interiorzinho tá, eu vou, mas e aí? Eu ganho o que com isso? Tu ganha o que com isso? Não, amigo, você não está entendendo. É o que você está disposto a perder para ter o privilégio de cooperar com Deus. Ou você acha que Deus precisa de você? Irmão, Jesus chega na frente de um túmulo. O que tem dentro daquele túmulo? Um morto. Lázaro está dentro do túmulo, sim ou não? O que ele faz? Ele dá uma ordem. A voz, a palavra que criou o universo, fala para um homem que está morto: Lázaro, vem para fora. Só que agora Jesus está diante de um grande problema. Qual era o grande problema? Era a morte? Não, era uma pedra que estava tapando a saída de Lázaro. Aí Jesus fala assim: alguém pode tirar ali aquela pedra? Você acha mesmo que um cara que está ressuscitando um morto não consegue tirar uma pedra? Você acha mesmo? Sabe o que é isso aqui? É Jesus dizendo assim: eu poderia resolver o problema sozinho, mas eu vou dar para você o privilégio de ser um participante. Vai lá, tira ali a pedra. Sabe o que é o ministério para você? O ministério é Deus podendo fazer tudo sozinho, mas dá para você o privilégio de participar. Um dia eu cheguei em casa, e o Fanuel pode confirmar, quando a gente chega em casa, as pessoas falam assim: pastor, você vai chegar quando em casa? Eu vou chegar quarta-feira, daqui eu vou para a Bahia. Quarta-feira. Aí as pessoas acham que a gente vai chegar em casa, vai ter um suco de limão com água de coco, né? Quando acerta. Uma cabaninha na praia, a gente vai descansar. Mas não. Chega em casa, a mulher pega as crianças, joga no nosso colo, ó, tá aqui, ó, tá com 3 dias que eu estou cuidando aqui, ó, fica aí, agora eu vou descansar. Não é assim? Pega as crianças, tira de casa, vai passear, que eu não aguento zoado de menino. Eu só preciso ficar aqui de boa no silêncio. A minha esposa é assim. Aí eu cheguei em casa, minha esposa falou assim: ó, tá aqui, tem uns buracos para furar, para botar o jarro, tem que botar não sei o que na planta, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu fui no material de construção comprar uma broca para furadeira, para poder furar o negócio, para botar o jarro na parede. Meu filho menor foi comigo. Chegou lá, ele olhou uma chavezinha, irmão. Chavezinha de boca, essa chavezinha de boca número 5, pequenininha. Ô pai, quero isso aqui, pô, pega aí, vamos. Aí levou a chave. E eu estou lá furando a parede em cima, e ele está aqui embaixo batendo com a chave na parede. Aí eu furei, botei a bucha, pá, botei um negócio, pendurei. Quando eu dei uns passos para trás assim, aí ele afastou também, eu olhei. Aí eu disse: aí ele ficou top. Eu falei: ó, obrigado pela tua ajuda, viu? Aí ele falou assim: não, de nada, tá tranquilo. Qualquer coisa que precisar aí tu chama. Irmão, eu te pergunto, o meu filho me ajudou em alguma coisa? De repente ele até me atrapalhou. Na hora, sabe o que aconteceu? Deus falou comigo. Deus disse assim: ó, é igual você no ministério. Eu estou fazendo tudo e você acha que está fazendo, e você acha que está me ajudando, e se não fosse você eu não conseguiria botar o jarro na parede. Ministério é isso, irmão. É Deus furando aqui, fazendo o trabalho principal, e tu arrumando confusão, batendo com a chave de boca na parede. E sai com o peito inchado dizendo assim: se não fosse eu, Deus não teria feito. Não, porque se não for nós, Deus não muda essa cidade. Você acha mesmo, irmão, que Deus precisa de você para mudar essa cidade? É um privilégio. Sabe por que trava-língua, né? Para Paulo. Para Paulo, você sabe do que eu estou falando, né? Sabe por que para ele é um privilégio? Porque, irmãos, para Paulo, o valor estava em quem havia chamado, e não no custo da jornada. Preste atenção nisso. O valor do ministério não está no custo que você tem que pagar, está em quem te chamou. Quando você pensa no seu chamado, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, você vai pensar no que Deus chamou para fazer.
que vem primeiro na sua mente? Vem na sua mente primeiro quem te chamou, ou o quanto você vai ter que pagar para obedecer? Deus está te chamando, você fala assim: mas eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, vou ter que... acho que não vai dar certo não. Ou você pensa assim: cara, Deus está me chamando. Irmão, um dia eu lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, tá? Mas um dia específico, parece assim que eu li um dia, né? Um dia eu lendo a Bíblia e eu vi Jesus chamando Pedro. E eu achei estranho assim, porque eu não vi na Bíblia Pedro encontrar Jesus em um outro momento, pelo menos a Bíblia não descreve. Pedro parecia ser um cara responsável, não é? Empresário, empreendedor, tinha um barco e tal. O cara está no trabalho dele, irmão. Imagina, você está no seu trabalho, no seu empreendimento. Você está no lugar que você usa para sustentar a tua casa. Aí chega alguém que você nunca viu e fala assim: ei, meu amigo, me segue. E tu larga tudo que tu está fazendo e segue ele. Ou das duas uma, ou você é maluco, ou esse cara é um cara muito especial, ou alguma coisa muito especial aconteceu aqui para você seguir esse cara. Você concorda comigo? Bom, o que foi que aconteceu aqui? Qual que era o costume da época? O costume da época era que os pais, eles criavam os seus filhos, lógico, né? Criavam os seus filhos, só que eles criavam os seus filhos instruindo até uma certa idade. Era o pai o responsável em instruir os filhos nas escrituras, na Torá, as escrituras da época. Até uma certa idade, quando chegava uma certa idade, essa criança, ela precisava passar por um teste, por uma prova. Dependendo do resultado da prova, essa criança, se ela passasse na prova, ela escolhia um mestre para seguir. A família se reunia, escolhia uma escola rabínica e ela ia seguir esse mestre e ser formada nessa escola. Se ela não passasse na escola, ela ia seguir o ofício da família. Se era uma família de pescador, ela ia ser pescadora, enfim. Pedro estava pescando. Logo, Pedro foi lá na prova, não passou, e foi seguir o ofício da família. Mas pense numa coisa: qual que era o costume? O costume era que o discípulo escolhia o mestre que ele queria seguir. Aqui, não é Pedro que escolhe Jesus, é Jesus que chama Pedro. Por que Pedro largou tudo e seguiu? Porque não era costume mestre escolher discípulo. Então, quando ele ouve um mestre escolher ele fala assim: opa, olha o privilégio que eu estou tendo. Todo mundo tem que escolher um mestre, agora eu estou sendo escolhido. É um privilégio. Não tem nada que pode me prender. Eu preciso seguir esse cara. Você entende isso? Porque, irmãos, o valor está na voz de quem está chamando. O valor está em quem te chama e não no preço que você tem que pagar. Queridos, preste atenção. Você está mais consciente da voz que está te chamando ou do custo do caminho? Você está fazendo o que você está fazendo porque um dia você ouviu Deus dizer: esse é o caminho, andai por ele. Ou você encontrou no ministério um meio de ganhar a própria vida. Porque o ministério para uns é um meio de ganhar a vida, para outros é um meio de perder a vida. É só você olhar para a mão de Jesus e para a mão de Judas. Quando você olha para a mão de Judas, você encontra o quê? Moeda. Quando você olha para a mão de Jesus, você encontra o quê? As marcas da cruz. Porque para Judas, Jesus era um meio de trazer recurso para ele. Para Judas, o ministério era um meio dele ganhar dinheiro. Para Jesus, o ministério foi um meio de perder a própria vida. Quando você olha para as tuas mãos, o que você encontra aí? As marcas da cruz? Ou você olha os benefícios que o ministério pode te dar? Quantos estão entendendo isso, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Para aqueles que foram marcados por uma visão celestial, o custo da jornada nunca será um impedimento para obedecer. Para aqueles que foram marcados por uma visão celestial, o custo da jornada, irmãos, é parte do privilégio de obedecer. Quem foi afetado por uma visão celestial
não se assusta com o preço. Não. Sabe por quê? Porque ele sabe que vale a pena pagar. Você vai ter que deixar isso, não tem problema, o privilégio é maior. Você vai ter que abandonar isso, não tem problema, o privilégio é maior. Você vai ter que deixar esse relacionamento, não tem problema, o privilégio é maior. Agora é hora do culto que você fala amém, irmão. Amém. Eu sei, é complicado, quando a gente fala de deixar coisas assim, dizer amém, é complicado mesmo. Eu sei como é que é isso. Quem foi afetado por uma visão celestial, não se assusta com o preço. Irmãos, o Cristo ressurreto, ele não apenas mudou a trajetória de Paulo, ele redefiniu o seu senso de valor. Irmãos, nada mais tinha peso maior para Paulo do que viver, e se preciso fosse, morrer por aquele que o comissionou. Você entende que mudou o senso de valor? Você entende que Paulo começou a valorizar outras coisas? É por isso que Paulo passou a dizer no capítulo 20, no verso 24, ele fala assim: olha, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, eu não tenho mais a minha vida por valiosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, muito mais valioso do que a minha vida é completar o ministério. Qual é o ministério? Sofrer. Sofrer para que o evangelho fosse propagado. Eu já estou terminando. Numa próxima vez, quando eu venho aqui de novo, eu vou falar sobre a carta que Paulo escreve para Timóteo. Mas deixa eu trazer para você aqui rapidamente só um panorama. A segunda carta de Paulo para Timóteo são as últimas palavras de Paulo para o seu discípulo. A primeira carta de Paulo para Timóteo é uma carta muito pastoral. Paulo ele tem paciência de dizer assim: Timóteo, presta atenção. O presbítero, ele tem que ser assim, tem que ser assado, o diácono tem que ser assim. É uma carta pastoral. A segunda, Paulo já está por aqui. Paulo fala assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe o que é o ministério para você? O ministério é sofrimento. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe fulano de tal? Pessoas que em outras cartas Paulo chamou de companheiro de jornada, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele fala assim: esse cara me abandonou. Sabe Alexandre, aquele miserável que trabalha ali fazendo espada? Alexandre o latoeiro, ele vai te matar, presta atenção, ele vai te perseguir porque ele me perseguiu também. Paulo, ele rasga o ministério para Timóteo. Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo já havia passado pela primeira audiência, agora ele está prestes a chegar na segunda audiência. Paulo sabia que muito provavelmente ele seria condenado. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa, eu fui abandonado, ninguém veio me ver na primeira audiência. Irmão, sabe como que eu leio isso? É como se Paulo tivesse há muito tempo sem ver seus amigos. Aí ele pensa assim: cara, vai ter a minha audiência, caramba, vou encontrar a galera de novo, mesmo que de longe. Imagina, o cara está numa masmorra, irmãos, o cara está abandonado numa prisão. A audiência era uma oportunidade que, mesmo que de longe, ver os amigos de jornada e dizer assim: permaneçam firmes. Aí Paulo chega na audiência, não tem ninguém lá. Ele escreve para Timóteo dizendo assim: cara, ninguém foi me ver na audiência, mano, traduzindo para a linguagem de hoje, né? Ninguém foi me ver. Faz o seguinte, quando você vier me ver, vem logo antes do inverno e traz a minha capa. Nós estamos falando de um apóstolo que está clamando para o seu filho espiritual trazer um lençol para ele se enrolar, porque o inverno está chegando e ele não quer passar frio. Ele está dizendo: cara, eu não aguento mais ficar aqui sozinho, traz meus pergaminhos, porque eu não tenho mais o que ler, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ficar doido. Esse é o fim da vida do apóstolo. Mas você não vê Paulo pedindo para Timóteo livrar ele dessa situação.
O clamor de Paulo para Timóteo não é: Timóteo, pelo amor de Deus, dá um jeito de me tirar daqui, cara, não aguento mais. Não. A preocupação de Paulo não é com a própria vida. Paulo fala assim: Timóteo, tudo que você aprendeu de mim, tudo que você ouviu de mim na presença das testemunhas, transmita para homens fiéis, que vão transferir para outros. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Não é com a sua própria vida, é com a conservação do bom tesouro. Paulo está dizendo assim: cara, não tem problema eu perecer, o que não pode perecer é a palavra. Por isso, Timóteo, não se preocupa comigo, só traz livro e lençol e está resolvido o meu problema. Mas por favor, não perca o que você recebeu de mim, porque eu sei de quem eu recebi do próprio Cristo, e aquilo que eu recebi do próprio Cristo eu não posso entregar para qualquer um. A preocupação dele é com a conservação do bom tesouro. E aí, irmãos, ele fala assim: Timóteo, vou te fazer um último pedido. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, eu rogo a você solenemente, por favor, Timóteo, pregue a palavra. Irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu vou te fazer um pedido, mas o que eu tenho para pedir para você é algo tão precioso, que eu vou precisar fazer isso na presença daquele que um dia julgará vivos e mortos. Paulo está dizendo assim: Timóteo, presta atenção, o pedido que eu vou te fazer é uma proclamação solene. Eu estou falando contigo, mas eu estou diante daquele que um dia vai julgar vivos e mortos. Ele está dizendo assim: você precisa se comprometer com a palavra, não por causa daqueles que estão ouvindo a palavra, mas por causa daquele que um dia vai julgar vivos e mortos. Você precisa pregar o genuíno evangelho, não porque as pessoas precisam ouvir, mas porque um dia você estará diante do tribunal de Deus e irá prestar conta daquilo que você pregou. Nós precisamos ser fiel ao evangelho, não porque as pessoas precisam ouvir alguma coisa. Irmão, a minha responsabilidade aqui é pregar o evangelho. O que você vai fazer com isso é problema seu. Eu não estou aqui para convencer você. Paulo fala assim: fiel é essa palavra e digna de aceitação. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: a minha responsabilidade como pregador não é fazer você aceitar a mensagem. Pastor, não se preocupe se o povo vai aceitar a mensagem. Se tem pregador aqui nessa noite, mestre, pastor, a sua responsabilidade não é fazer as pessoas aceitarem a mensagem. A sua responsabilidade é transmitir uma mensagem fiel. Paulo está dizendo assim: essa mensagem é fiel, por isso ela deve ser aceita. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos deturpando o evangelho e nós queremos que o povo aceite. Você está entendendo isso? Nós estamos distorcendo a mensagem, querendo que o povo aceite. Deixa eu te falar uma coisa: pregue a palavra. Você não precisa distorcer a mensagem para que todo mundo aceite. Você pode até simplificar para que todo mundo entenda, mas não distorça para que todo mundo aceite. Pregue o evangelho. Se as pessoas vão aceitar ou não, não é um problema seu. A preocupação de Paulo não era com a própria vida, nunca foi. A preocupação de Paulo era com um bom tesouro. Você está aqui? Por isso, meu rei, como eu queria ir embora para minha casa agora. Como eu não queria mais voltar para aquela prisão. Como eu queria tirar essas algemas do meu braço. Se fosse por mim, eu escolheria fazer isso, mas cara, eu não posso ser infiel a uma visão celestial. Eu não posso negociar a experiência que eu tive na estrada de Damasco. Você está aqui? Você está em dúvida de dizer sim para o Senhor? Saiba, o privilégio é infinitamente maior do que o preço a ser pago.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Sabe, não se distraia. Tente não conversar com ninguém agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma impressão no meu espírito. E a impressão que eu tenho é que essa é uma noite de entrega. Mas não é uma noite de entregar alguma coisa. Sabe, todas as vezes que nós olhamos para Abraão e Isaac, geralmente nós nos identificamos com Abraão quando pensamos em oferta. Eu já participei de várias reuniões que o apelo foi: traga o seu Isaac. Quantos já ouviram isso? Você precisa entregar o seu Isaac. Só que de um tempo para cá Deus tem mudado a perspectiva. Esse não é um tempo de você entregar o seu Isaac. Esse é um tempo de você se tornar o Isaac. Escuta uma coisa. Por que você acha que Abraão teve que explicar para Isaac? Isaac falou assim: ô pai, eu estou vendo aqui que nós temos a lenha, nós temos o altar, mas assim, só para tirar uma dúvida, eu acho que está faltando alguma coisa, assim, eu estou tentando descobrir o que é. Você consegue? Você acha que Isaac desconfiou? Sabe qual que é o grande lance aqui? É que se Isaac foge de Abraão, Abraão não alcançaria Isaac. Irmãos, não foi só Abraão que entregou Isaac, foi Isaac que entregou a própria vida. É como se Isaac estivesse dizendo assim: ó, pai, eu estou desconfiando que o sacrifício sou eu. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de fugir, e eu tenho a opção de me entregar. Eu posso fugir, e se eu fugir, o Senhor não me alcança. Mas eu tenho a opção de me entregar. Eu escolho a opção de me entregar. Pode me amarrar no altar, pai. Você sempre terá diante de você as duas opções. E se você fugir dele, ele não vai te forçar, ele não vai correr atrás de você. Mas você tem a opção de entregar a vida. Você tem a opção de dizer: pai, eu poderia fugir, mas nessa noite eu decido me entregar. Pode me algemar, pode me amarrar no altar, minha vida é tua. O que você vai escolher nessa noite? Essa é uma noite de entrega, mas não é uma noite de você entregar alguma coisa, é uma noite de você entregar a vida. Eu quero terminar essa escola perguntando para você: quantos aqui perderam a vida nessa escola? Quantos aqui, irmãos, têm coragem de dizer: Senhor, eu não quero ser livre? Sabe qual seria o pior juízo que Deus poderia liberar sobre nós? Nós já vimos na Bíblia Deus liberando fogo do céu e destruindo toda uma região. Nós já vimos na Bíblia Deus liberando água do céu e devastando toda uma região. Nós já vimos na Bíblia pragas de todo tipo. Mas o pior juízo que você poderia receber de Deus não é fogo, não é água, não é praga. O pior juízo que você poderia ouvir da boca de Deus seria: tá bom, faça do seu jeito. A pior coisa que você poderia ouvir Deus dizer para você é: ok, faça do jeito que você quiser. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é melhor. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para levar vocês para o fim que vocês desejam. Ele está dizendo assim: ó, vocês desejam chegar em um lugar. O problema é que vocês não sabem o caminho que leva vocês até o lugar que vocês desejam chegar.
Irmão, preste atenção. Nós não sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe, porque nem pedir a gente sabe. Você já viu Jesus chegar para um cego e dizer assim: o que você quer que eu te faça? Para mim essa é uma pergunta muito óbvia. Sim ou não? Então por que Jesus pergunta para um cego o que o cego quer? O cego poderia dizer: ah, Jesus, fala sério, eu quero ver. Mas quando Jesus pergunta para o cego o que ele quer para Jesus fazer, não é porque Jesus não sabia. Jesus não está dizendo assim: ah, eu tenho dúvida, deixa eu ver o que tu quer. Não tem a ver com dúvidas no coração de Jesus, tem a ver com a dúvida no coração do cego. É porque às vezes nem nós sabemos o que precisamos. Aquilo que você acha que vai mudar a tua vida, às vezes não muda a tua vida. Se eu tiver esse iPhone 17 Pro Max, minha vida vai ser outra. Você financia em 200 vezes um iPhone 17 Pro Max e o buraco continua no seu interior. Não, se eu trocar meu carro pelo carro do ano, a minha vida, você não sabe pedir, você não sabe do que você precisa. Irmão, Pedro chega diante do templo, está um cara lá aleijado. Esse cara tem a oportunidade de fazer o pedido da vida. Do que esse cara precisava? Ele precisava de um milagre. Ele precisava de algo que o fizesse levantar e sair andando, sim ou não? Mas o que ele pede? Aquilo que ele pediu não poderia resolver o seu real problema. A maioria das coisas que nós pedimos para Deus não resolve o nosso problema. Então pare de pedir, pare de tentar resolver. Só se renda, só se entregue. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: quantos rendidos nós temos aqui nessa noite? Quantos estão dispostos a dizer: me amarra no altar, Senhor? Eu posso fugir, mas eu decido me entregar. Enquanto nós estivermos adorando aqui agora, eu queria que você saísse do seu lugar. Não apague as luzes, deixa do jeito que está. Mas eu queria que você saísse do seu lugar como um ato profético de entrega. Você precisa ir até o altar. Então enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você que nessa noite tem convicção da entrega, você que nessa noite decide parar de lutar e dizer: Senhor, o privilégio de obedecer é muito maior do que o preço que eu tenho que pagar. Senhor, não importa o preço, essa noite eu quero me entregar. Você pode vir aqui na frente. Enquanto nós estivermos adorando, você pode sair do seu lugar. Show. Eu não tenho minha vida como preciosa. Fui encontrado. Vamos.